Sejam todos bem-vindos, eu sou Robson e esse é o canal Medo Silencioso. Não deixem de fazer sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva nos comentários de qual cidade você está falando. Desde já o nosso muito obrigado. Meu nome é Cláudio, tenho 40 anos e quero contar algo que me aconteceu. Era uma noite fria de inverno em 2007 quando comecei meu turno como vigia em um antigo cemitério. O silêncio da noite era perturbador, interrompido apenas pelo som ocasional do vento que soprava através das árvores antigas. Trabalhar ali não era para os fracos de coração, mas eu tinha aceitado o desafio. No início, as noites eram tranquilas. Eu caminhava entre as lápides, iluminando o caminho com minha lanterna, certificando-me de que tudo estava em ordem. No entanto, com o passar do tempo, comecei a perceber coisas que não conseguia explicar. Uma noite, enquanto fazia minha ronda habitual, ouvi um som estranho vindo de uma das áreas mais antigas do cemitério. Era um som de arranhões, como se alguém estivesse raspando algo contra uma das lápides. Meu coração acelerou, mas continuei andando, tentando não deixar o medo tomar conta de mim. Quando cheguei ao local de onde vinha o som, não havia nada lá. Apenas a escuridão e o silêncio opressivo. Voltei para minha cabana, tentando esquecer o incidente. Mas as noites seguintes não foram diferentes. Sons de passos, sussurros e arranhões continuaram a me assombrar. Certa vez, ao fazer minha ronda, avistei uma figura ao longe. Era uma silhueta escura, imóvel entre as lápides. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Quando me aproximei, a figura desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Meu corpo estava gelado de medo, mas eu precisava continuar. As experiências estranhas se tornaram rotina. Lembranças de sons inexplicáveis e visões perturbadoras se acumulavam, mas eu nunca consegui encontrar uma explicação racional. As noites continuaram a se suceder, cada uma trazendo novas inquietações. Eu mal dormia durante o dia, atormentado pelas lembranças das experiências noturnas. Certa vez, enquanto fazia minha ronda, encontrei uma lápide que parecia mais antiga que todas as outras. As inscrições estavam quase ilegíveis, desgastadas pelo tempo. Sentado ao lado dela, encontrei um diário. O diário estava empoeirado e parecia não ter sido tocado há décadas. Comecei a ler suas páginas e descobri que pertencia a um antigo vigia do cemitério, que trabalhou ali no início do século XX. Suas anotações eram perturbadoramente semelhantes às minhas experiências. Sons inexplicáveis, figuras sombrias, sussurros na noite. Uma passagem, em particular, chamou minha atenção. O vigia mencionava uma figura vestida de preto, que ele via com frequência ao longe, sempre perto daquela mesma lápide. Decidi investigar mais a fundo. Na noite seguinte, voltei ao mesmo lugar com uma sensação estranha de que estava sendo observado. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. Continuei minhas rondas, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Em uma noite particularmente escura, ouvi um sussurro claro como um pedido de ajuda. Segui o som, que me levou de volta à velha lápide. Desta vez, percebi algo que não tinha notado antes. Um símbolo esculpido na pedra, meio coberto pela vegetação. Sem saber o que fazer, decidi levar o diário para um amigo que era historiador. Ele ficou intrigado com as anotações e com o símbolo. Após algumas pesquisas, ele descobriu que o símbolo era usado por uma antiga sociedade secreta que, supostamente, praticava rituais para se comunicar com os mortos. Voltei ao cemitério com essa nova informação, determinado a descobrir a verdade. Naquela noite, a presença que sempre senti parecia mais forte, quase tangível.
De repente, a figura vestida de preto apareceu novamente, desta vez mais próxima. Meu coração disparou, mas não recuei. A figura ergueu a mão, apontando para a velha lápide. Então, percebi algo brilhando sob a luz da lua. Aproximei-me e descobri uma pequena chave enferrujada. Peguei-a e olhei novamente para a figura, que agora parecia mais etérea, como se estivesse se dissolvendo no ar. Com a chave em mãos, procurei por uma fechadura que ela pudesse abrir. Após horas de busca, encontrei uma velha porta de ferro na parte mais antiga do cemitério, quase escondida por trás de um mausoléu. A chave encaixou perfeitamente, e a porta se abriu com um rangido sinistro. Dentro, encontrei um pequeno quarto com objetos antigos e mais diários. À medida que lia, a verdade se revelou. A sociedade secreta usava aquele cemitério para realizar seus rituais e se comunicava com os mortos, acreditando que poderiam obter conhecimento além do mundo dos vivos. Após a descoberta do quarto secreto, comecei a estudar os diários e objetos que encontrei lá. Entre os itens, havia velas antigas, símbolos esculpidos em pedras, e uma série de manuscritos com rituais escritos em uma linguagem que não reconhecia. Pedi ajuda ao meu amigo historiador novamente. Ele, fascinado pela descoberta, decidiu se juntar a mim em várias visitas ao cemitério. Durante essas visitas, começamos a perceber um padrão nos acontecimentos. As noites de maior atividade paranormal coincidiam com fases específicas da Lua. Parecia que os rituais antigos estavam ligados aos ciclos lunares, e isso explicava a intensificação das experiências estranhas em certas noites. Uma noite, decidimos realizar um dos rituais descritos nos manuscritos. Não estávamos certos do que esperar, mas queríamos tentar entender melhor o que estava acontecendo. Acendemos as velas antigas, seguimos as instruções e recitamos as palavras escritas. No início, nada aconteceu. Mas, de repente, o ar ao nosso redor ficou gelado e uma névoa começou a se formar. De dentro da névoa, surgiram figuras indistintas. Elas pareciam em agonia, como se estivessem presas entre mundos. Uma dessas figuras se destacou, aproximando-se mais de nós. Era a figura vestida de preto que eu tinha visto tantas vezes. Ela começou a falar. Sua voz era um sussurro que parecia ecoar em nossas mentes. Ela contou uma história terrível. A sociedade secreta que usava o cemitério para seus rituais havia cometido atrocidades, sacrificando pessoas em busca de poder e conhecimento proibido. As almas das vítimas estavam presas ali, incapazes de encontrar paz. A figura em preto era um dos líderes da sociedade, agora condenado a vagar pelo cemitério, tentando redimir-se de seus pecados. Ao ouvir isso, decidimos que nossa missão era ajudar essas almas a encontrar descanso. Usando as informações nos manuscritos e diários, elaboramos um plano para realizar um ritual de libertação. Sabíamos que seria perigoso, mas estávamos determinados. Na noite do ritual, o cemitério estava mais sombrio do que nunca. Acendemos as velas, traçamos símbolos no chão e começamos a recitar as palavras do ritual de libertação. À medida que as palavras eram pronunciadas, a terra começou a tremer e os ventos aumentaram. As figuras apareceram novamente, mas desta vez não estavam em agonia. Elas pareciam aliviadas, como se finalmente vissem uma saída. No clima do ritual, a figura em preto apareceu novamente. Ela parecia mais humana agora, menos etérea. Agradeceu-nos, em um último suspiro, desapareceu junto com as outras figuras. O cemitério ficou em silêncio, um silêncio diferente, mais pacífico. Com o ritual concluído, senti uma enorme sensação de alívio. O cemitério, que antes parecia um lugar de tormento e sofrimento, agora parecia tranquilo. As visões e sons inexplicáveis cessaram, e pela primeira vez em anos, consegui dormir em paz. Deixei meu trabalho como vigia pouco depois disso, sabendo que havia cumprido minha missão. Guardei os diários e manuscritos como recordação, uma prova de que o mundo dos vivos e dos mortos é mais interligado do que podemos imaginar. E mesmo agora, anos depois,
Lembro-me dessas noites com uma mistura de medo e fascínio, grato por ter ajudado aquelas almas a encontrar a paz. Assim eu termino meu relato. Se você gostou deste relato, deixe seu like e faça um comentário de qual cidade você está falando. Fazendo assim você amplia o alcance deste canal para outras pessoas. Agora vamos continuar com o relato. Era uma noite fria de outono quando Pedro, um jovem de 22 anos, decidiu visitar o cemitério de Santa Clara. Pedro sempre foi fascinado por histórias de terror e mistérios, e não resistiu ao convite de seus amigos para explorar o lugar à meia-noite. O cemitério de Santa Clara era conhecido na pequena cidade de Vila Velha por suas lendas assustadoras. Diziam que, após a meia-noite, os espíritos dos que ali foram enterrados vagavam em busca de descanso. Um dos relatos mais famosos era o de Ana Maria, uma jovem de 19 anos que, em 1923, foi enterrada viva por engano. Seu espírito, dizem, ainda perambula pelo cemitério, chorando e chamando pelo nome de seu noivo, Carlos. Pedro e seus amigos, armados com lanternas e câmeras, decidiram começar a exploração pelo antigo mausoléu da família Almeida, onde Ana Maria foi enterrada. À medida que avançavam, o ar parecia ficar mais frio e pesado. Os sons da noite foram substituídos por um silêncio aterrador, interrompido apenas pelo vento que soprava entre as árvores. De repente, um dos amigos de Pedro, Lucas, parou bruscamente. "Vocês ouviram isso?" Ele sussurrou, tremendo. Todos ficaram em silêncio, tentando ouvir o que Lucas havia mencionado. Foi então que, ao longe, um som suave e triste começou a ecoar. Era uma mulher chorando. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele decidiu seguir o som, que os levou diretamente ao túmulo de Ana Maria. A lápide estava desgastada pelo tempo, mas ainda era possível ler seu nome e a data de sua morte. Ao se aproximarem, as lanternas começaram a piscar, e o choro ficou mais alto e desesperado. "Quem está aí?" Pedro gritou, tentando controlar o medo. O choro cessou abruptamente, e um silêncio mortal tomou conta do lugar. De repente, uma figura pálida e etérea apareceu ao lado do túmulo. Era Ana Maria, com seus olhos cheios de tristeza, vestida com seu vestido de noiva manchado de terra. "Por favor, ajudem-me a encontrar meu descanso", ela sussurrou, estendendo a mão para Pedro. Ele, congelado de medo, não conseguiu se mover. Ana Maria então contou sua história trágica. Ela havia sido enterrada viva após ser dada como morta por um erro médico. Seu espírito não conseguia descansar, pois seu noivo, Carlos, nunca soube a verdade e viveu o resto de seus dias acreditando que ela o havia abandonado. Pedro e seus amigos, tomados por um sentimento de compaixão e dever, prometeram ajudar. Eles passaram semanas pesquisando a história de Ana Maria e Carlos, e descobriram cartas antigas que provavam seu amor eterno. Finalmente, conseguiram reunir todos os documentos necessários para provar a inocência de Ana Maria e a verdade sobre sua morte. Quando voltaram ao cemitério para contar a Ana Maria sobre sua descoberta, o espírito da jovem apareceu novamente, mas dessa vez, sorrindo. "Obrigada", ela disse, antes de desaparecer em uma luz suave e tranquilizadora. Desde então, o cemitério de Santa Clara nunca mais foi assombrado por seu choro. Pedro e seus amigos nunca esqueceram aquela noite. Eles aprenderam que, às vezes, a curiosidade pode levar a descobrir segredos há muito esquecidos, e que até mesmo os mortos merecem paz e justiça. Se você gostou deste relato, deixe seu like e faça um comentário de qual cidade você está falando. Fazendo assim você amplia o alcance deste canal para outras pessoas. Meu nome é Alan, tenho 34 anos e vou contar um pouco da minha vida para vocês. Atualmente estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha namorada terminou comigo antes de pegar todas as suas coisas do meu apartamento. Ela me acusou de ser narcisista, dizendo que eu nunca olhava além do meu próprio nariz. Sentia-se sozinha,
argumentando que eu dedicava mais tempo aos meus amigos do que a ela. Eu pensei que as coisas melhorariam com o tempo, que ela se acostumaria com o fato de que eu tinha uma vida além do relacionamento, mas isso não aconteceu. Final, eu a deixei partir, imaginando que seria fácil esquecê-la ou que ela perceberia seu erro e voltaria para mim. Enquanto lidava com isso, as coisas em casa estavam piores. Meus pais brigavam constantemente e o divórcio parecia inevitável. Sempre culpei meu pai pela situação, achando que ele tratava minha mãe de forma injusta. No entanto, descobri a verdade quando confrontei meu pai. As brigas começaram quando ele descobriu que minha mãe estava envolvida com outro homem. Inicialmente, eram apenas rumores, mas ele viu com seus próprios olhos. Ele esperou até que ela voltasse para confrontá-la, mas ela tentou manipulá-lo para ficarem juntos por causa dos filhos. Minha família é abastada, com propriedades e uma fortuna considerável devido aos supermercados que meus pais construíram juntos. Fiquei chocado quando minha mãe entrou com uma ação para tirar tudo de meu pai. Minha vida estava desmoronando ao meu redor, e eu me perguntava por que as pessoas lutavam tanto para prolongar suas vidas quando tantas vezes são marcadas pelo sofrimento. Num momento de desespero e embriaguez, lembrei-me de algo sombrio que havia lido na adolescência. Me envolvi em um ritual invocatório, desesperado por mudanças. Ofereci minha vida em troca de 2 desejos: que minha ex voltasse para mim e que minha mãe sofresse as consequências de suas ações. O ritual foi uma mistura de confusão e desespero, e eu acabei evocando algo que não compreendia completamente. Os resultados foram imediatos e perturbadores. Minha ex voltou para mim, mas junto vieram eventos inexplicáveis e a sensação de que o tempo e a realidade estavam se misturando ao meu redor. Sons estranhos, sensações de estar sendo observado por algo sobrenatural e uma crescente paranoia me dominavam. Procurei ajuda, mas todas as tentativas de me livrar das consequências do pacto falharam. Uma curandeira reconheceu a natureza maligna do pacto que fiz e me alertou sobre suas implicações terríveis. Agora, me encontro em uma encruzilhada, lutando com o medo e a incerteza sobre o que o futuro reserva. Não sei se devo continuar tentando me libertar ou aceitar meu destino como um servo involuntário de forças que não compreendo totalmente. Estou perdido, dividido entre a esperança e o medo, sem saber se devo buscar a redenção ou entregar-me completamente ao que invoquei naquela noite de desespero. Minha vida se tornou uma montanha-russa de emoções e eventos inexplicáveis desde aquele ritual. Eu vivia entre flashes de realidade distorcida e uma sensação constante de que algo sombrio me observava. Cada dia era um desafio para manter minha sanidade intacta, enquanto lidava com as consequências do pacto que fiz. Bruna voltou para mim, mas nossa reconciliação não trouxe a paz que eu esperava. Parecia que nossa relação estava marcada por uma aura de estranheza e tensão, como se algo entre nós estivesse fora de lugar. Eu tentava ignorar isso, afogando minhas dúvidas em álcool e evitando pensar nas palavras da curandeira sobre meu destino. Enquanto isso, os problemas em casa se intensificaram. O divórcio de meus pais avançava, e minha mãe parecia estar perdendo tudo conforme o processo se desenrolava. Parte de mim sentia satisfação por vê-la enfrentar as consequências de suas escolhas, mas outra parte ainda lutava com a culpa e o medo do que poderia vir a seguir. Minha mente estava constantemente em tumulto, tentando entender o que havia desencadeado após o ritual. À noite, eu ouvia ruídos estranhos, como se as sombras ao redor da casa ganhassem vida. Eu me via acordando em momentos que jurava já ter vivido, como se o tempo estivesse se distorcendo ao meu redor. Em um desses episódios de confusão temporal, me encontrei em um lugar completamente diferente sem lembrar como havia chegado lá. Era como se o espaço e o tempo estivessem se dobrando ao meu redor, uma sensação perturbadora que só aumentava minha paranoia. A curandeira me disse que não havia como desfazer o pacto, que eu era agora um instrumento nas mãos de forças que não compreendia completamente. Cada vez mais, eu me sentia preso em uma teia de eventos que escapavam ao meu controle. Eu precisava decidir o que fazer a seguir. A tentação de buscar mais poder ou influência através do pacto crescia em mim,
uma voz sussurrando que eu poderia usar essas forças para moldar meu próprio destino. Mas havia também o medo de perder minha própria humanidade para algo que não poderia mais ser desfeito. Enquanto ponderava sobre essas escolhas sombrias, uma parte de mim ansiava por uma vida simples, livre dessas influências demoníacas. Mas como poderia voltar atrás agora, quando já havia cruzado o limiar entre o que era certo e o que era impensável? Os dias se arrastavam em uma névoa de incerteza e medo para mim. Cada vez mais, eu me via dividido entre duas forças opostas: a atração pelo poder que o pacto parecia oferecer e o desejo desesperado por escapar das consequências sombrias que começavam a se manifestar ao meu redor. Duas forças opostas: a atração pelo poder que o pacto parecia oferecer e o desejo desesperado por escapar das consequências sombrias que começavam a se manifestar ao meu redor. Bruna e eu tentávamos reconstruir nosso relacionamento, mas algo havia mudado desde o momento em que invoquei aquele poder desconhecido. Nossas interações eram marcadas por uma tensão subterrânea, como se ambos soubéssemos que algo pairava entre nós, algo que não podíamos ignorar. Eu me perguntava se era a presença indesejada da entidade que invoquei, manipulando nossas vidas de maneiras sutis e perturbadoras. Enquanto isso, a situação em casa se deteriorava rapidamente. O divórcio de meus pais seguia adiante, e minha mãe, agora enfrentando as consequências financeiras de suas ações, parecia desmoronar lentamente. Parte de mim se sentia vingado por ver seu orgulho ser ferido, mas outra parte ainda lutava com a culpa e o remorso por tê-la desejado tanto mal. Eu me vi cada vez mais isolado, afastando-me dos amigos e das atividades que costumava desfrutar. A paranoia crescia dentro de mim, alimentada pelos eventos inexplicáveis que continuavam a me assombrar. À noite, eu ouvia sussurros indistintos e via sombras se movendo no canto do olho, sinais de que algo além da compreensão humana estava presente em minha vida. Decidi buscar mais respostas, procurando outros especialistas em ocultismo e entidades sobrenaturais. Alguns se recusaram a ajudar quando souberam da natureza do meu pacto, enquanto outros simplesmente não tinham conhecimento suficiente para oferecer uma solução viável. Em desespero, continuei minha busca, esperando encontrar uma saída, uma maneira de desfazer o que havia feito sem sucesso. A curandeira que inicialmente tentou me ajudar, agora evitava meu contato. Ela me advertiu repetidamente sobre as consequências de lidar com entidades além do nosso entendimento, e cada vez mais eu percebia que havia mergulhado em águas profundas e perigosas, sem um caminho claro de retorno. Enquanto isso, o tempo parecia se comportar de maneira estranha ao meu redor. Eu continuava experimentando episódios de déjà vu e lapsos temporais inexplicáveis, como se o tecido da realidade estivesse se desfazendo lentamente ao meu redor. Isso só aumentava minha sensação de estar preso em um pesadelo do qual não havia escapatória. Eu precisava tomar uma decisão crucial: continuar buscando mais poder, cedendo ao que quer que estivesse tentando me manipular, ou lutar desesperadamente por uma forma de redenção e libertação. Cada opção carregava seu próprio conjunto de riscos e consequências, mas eu sabia que não podia mais permanecer parado. Assim, com o coração pesado e a mente turbulenta, eu me preparei para confrontar o próximo capítulo desconhecido de minha vida, sabendo que minhas escolhas moldariam não apenas meu destino, mas também o de todos ao meu redor. E assim, a saga de Damião continua, em um equilíbrio frágil entre luz e trevas, poder e redenção, em um mundo onde os limites entre o humano e o sobrenatural se tornam cada vez mais difíceis de discernir. À medida que os dias passavam, eu me sentia cada vez mais enredado na teia de consequências que meu pacto havia desencadeado. A presença sombria que eu invoquei parecia se manifestar de maneiras cada vez mais intensas e perturbadoras. Noites sem dormir se tornaram comuns, pois eu lutava contra pesadelos vívidos e a sensação constante de estar sendo observado por olhos invisíveis. Minha relação com Bruna estava se desgastando sob o peso do desconhecido que agora pairava entre nós. Ela começou a notar minha mudança de comportamento, meu afastamento gradual das coisas que antes nos uniam. Eu tentava esconder meus medos e preocupações, mas era evidente que algo havia se quebrado entre nós. Enquanto isso,
A situação familiar não mostrava sinais de melhora. O divórcio de meus pais continuava, e minha mãe, despojada de sua parte da fortuna familiar, parecia estar perdendo não apenas seus bens, mas também sua sanidade. Eu testemunhava o colapso de uma figura que, uma vez, considerei invencível, e isso me deixava com uma mistura complexa de emoções. Minha busca por uma solução se intensificou. Consultei mais especialistas, pesquisei textos antigos e busquei respostas em lugares obscuros da internet. A maioria das pessoas que eu encontrava não sabia como lidar com o tipo de compromisso que eu tinha feito. Alguns tentavam me ajudar, outros me alertavam sobre os perigos de brincar com forças que não podíamos compreender. Certa noite, enquanto lia um livro antigo sobre ocultismo, deparei-me com uma menção a um antigo ritual de purificação. Este ritual, segundo o texto, era capaz de quebrar pactos e limpar a influência de entidades sobrenaturais. Era uma luz no fim do túnel, mas também um caminho cheio de perigos. Entrei em contato com um especialista que afirmava ter conhecimento sobre rituais de purificação e que estava disposto a ajudar. Ele era um homem de poucas palavras, com olhos que pareciam ver além do visível. Expus minha situação com todas as palavras que conseguia reunir, sem esconder os detalhes sombrios de meu pacto. Ele concordou em realizar o ritual, mas com uma condição. Eu precisava me preparar para enfrentar as consequências, quaisquer que fossem. Eu sabia que não podia recuar mais. A alternativa era continuar perdido na escuridão crescente que me cercava. Na noite marcada para o ritual de purificação, eu me preparei mental e fisicamente. Velas foram acesas, incensos queimaram, e símbolos ancestrais foram traçados no chão. O especialista começou a recitar palavras antigas e invocações que ecoavam pelas paredes, carregadas de uma energia que eu podia sentir mesmo com os olhos fechados. Durante o ritual, senti como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim, uma presença familiar que se agitava e lutava contra a purificação iminente. O ar ao redor parecia eletrificado, e as sombras dançavam em resposta às palavras encantatórias. E então, tudo ficou em silêncio. Abri os olhos lentamente, incerto do que esperar. O especialista estava ao meu lado, uma expressão de cansaço e alívio estampada em seu rosto. Ele murmurou que o ritual tinha sido um sucesso, que o vínculo com a entidade tinha sido quebrado. Mas mesmo com o alívio momentâneo, eu sabia que a história não terminava ali. As sombras ainda se agitavam ao redor de mim, como se o mundo estivesse esperando para ver o que aconteceria em seguida. E assim, com um coração cheio de esperança e uma mente cansada de lutar, eu me preparei para enfrentar o amanhecer de um novo capítulo em minha vida, sem saber ao certo o que o futuro reservava, mas determinado a seguir adiante com coragem e humildade. Esse é meu relato que deixo para vocês refletirem. Se você gostou deste relato, deixe seu like e faça um comentário de qual cidade você está falando. Fazendo assim você amplia o alcance deste canal para outras pessoas.